Fala, galerinha, beleza? Professor Leonardo Nascimento aqui e hoje eu quero falar para vocês se existe uma relação de verdade entre índice de massa corporal, entre a obesidade e a degeneração e a estenose lombar. Será que existe isso? Muita gente fala, e aí foi feito um estudo com uma boa qualidade metodológica que tentou cruzar esses dados e fazer essa relação. O que você acha que deu de resultado? Então, pensa nisso. E enquanto você pensa nesse resultado, eu vou pedir para você fazer aquele favor que você sabe que tem que fazer para ajudar essa informação de qualidade chegar para mais fisioterapeutas, chegar para mais estudantes de fisioterapia, chegar para mais osteopatas, chegar para mais profissionais de saúde. Então, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo naquele grupo de fisioterapeutas, naquele grupo de osteopatas, naquele grupo de quiropratas que precisam dessa informação e, além disso, se inscreve no canal e ativa as notificações. Combinado? Já fez tudo isso? Que bom que você fez tudo isso. Agora que você fez tudo isso, vamos lá, que eu vou explicar para vocês como que é a metodologia que foi utilizada para fazer isso. É um estudo que teve um N bastante grande e conseguiu fazer uma boa correlação. Então, é aquela correlação que a gente sempre fala. Será que a obesidade é fator de risco para dor na coluna? Será que a obesidade faz com que esse disco se degenere mais rápido? Será que a obesidade faz com que o paciente tenha uma probabilidade maior de ter uma estenose do canal vertebral? Então, para responder essa pergunta, eu separei aqui para vocês um estudo, e esse estudo está aqui, ó. Esse estudo aqui ele está falando o seguinte, ó, que a obesidade aumenta odds, que é a chance de degeneração do disco intervertebral e a estenose espinal, num estudo de 1.634 pacientes com dores lombares. Vou explicar para vocês como é que eles fizeram esse estudo aqui. Primeira coisa, ele fala da dor lombar, que é uma das maiores causas de incapacidade por ano no mundo. E a gente tem que lembrar que a dor lombar é de causa multifatorial. Então, a gente tem vários fatores que podem contribuir para o nosso paciente ter a dor lombar, inclusive a degeneração, degeneração discal, que aqui a gente vai ter como DD, tá? Pode ser um contribuidor importante, mas a gente sabe que o maior contribuidor para a degeneração discal é a idade, tá? Mas será que as pessoas com mais peso corporal têm uma chance maior? No entanto, a maioria das pessoas, a gente já sabe disso, já falei para vocês aqui do estudo, a maioria das pessoas com degeneração discal são assintomáticas. Então, não é porque você tem uma degeneração discal que você vai estar relacionando isso diretamente com algum tipo de dor. Beleza? Lembra sempre disso. Eu já tenho outros vídeos aqui no canal que eu explico como é que funciona, porque a gente não tem uma relação direta entre as degenerações e alterações degenerativas da lombar ou de qualquer outra parte do corpo, não está diretamente relacionado com dor, e isso que eu preciso prestar atenção também. Mas não foi o objetivo desse estudo. Enquanto a degeneração discal é conhecido como é muito irritável, né? Muito incomum, né? Muito comum, é, fatores ambientais como obesidade, que foi determinada pelo índice de massa corporal, pode aumentar o risco de degeneração discal. Enquanto alguns estudos observam uma associação entre um alto índice de massa corporal e um aumento da degeneração discal, essa conclusão foi questionada por outros estudos. Então, tem um ponto controverso, por isso que eles decidiram fazer esse estudo. No entanto, a maior parte das manifestações clínicas da hérnia de disco da estenose espinal foram associadas com obesidade. Então, a maior parte dos pacientes que você atender que tiverem obesidade, eles têm um risco maior de ter uma hérnia de disco ou uma estenose do canal vertebral. E o resultado pode ser uma dor radicular, que pode ser é, é, agravada pelas alterações degenerativas ou pelo ambiente pró-inflamatório desses pacientes obesos. E isso a gente precisa entender o seguinte:
Obviamente que um paciente obeso se alimenta mal pra caramba. E esse paciente que se alimenta mal pra caramba, ele vai ter uma certa irritação maior na, na, na parte, na parte digestiva. E essa irritação maior na parte digestiva pode gerar um aumento das substâncias pró-inflamatórias no corpo dele. Isso também foi uma outra coisa colocada nesse estudo aqui. Como é que foi feito esse estudo? Então, foram selecionados pacientes da Inglaterra, da Hungria, da Itália e da Eslovênia entre 2008 e 2013 e teve um total de 2.636 pacientes recrutados que preencheram o termo de consentimento livre e esclarecido do Comitê de Ética. Como que foi feita a avaliação clínica? A avaliação clínica foi feita incluindo idade, gênero, altura e peso, ocupação e atividade de lazer. Se ele era fumante ou não, e o histórico familiar foram coletados de todos os participantes. Algumas comorbidades, incluindo artrite reumatoide, osteoartrite e osteoporose, também foram critérios de exclusão desses pacientes, porque, obviamente, esses pacientes vão ter estados diferentes. E aí foi feita a ressonância magnética desses pacientes e foram avaliados em diferentes graus de degeneração. Então, a degeneração discal foi medida de 1 a 5, utilizando esse Firman Grading Scheme, que é um grau 1 representa um disco normal, jovem, e o grau 5, um disco altamente degenerado. E aí, uma regressão linear foi feita como modelo da relação entre a média da escala de Firman e o índice de massa corporal. Então, foi feito aquele gráfico de regressão linear, vendo-se o seguinte: se conforme um aumenta, o outro aumenta junto. Então, é aquele gráfico que deveria dar aquela linha, uma linha diagonal. O que que acontece? Todos os resultados são colocados nesse gráfico, então você tem numa linha vertical e numa linha horizontal. Então, numa linha vertical, você coloca, por exemplo, o índice de degeneração, numa linha horizontal você coloca o índice de massa corporal. O que que você espera? Que conforme o índice de massa corporal aumente aqui no gráfico horizontal, você tem um aumento da altura também, você vai fazendo aquela linha da regressão linear. Será que isso aconteceu? Vamos ver. A degeneração discal também foi definida como um deslocamento posterior ou posterolateral do disco intervertebral que estava que tava, deslocando, né, obstruindo o canal vertebral. Então, essa foi a definição que foi utilizada para encontrar isso na ressonância. E a estenose ocorre quando o espaço entre o canal vertebral está reduzido pela combinação ou de uma hernia de disco, ou de uma hipertrofia ligamentar, ou de uma hipertrofia facetária. Então, essas foram as definições do que eles encontraram nas ressonâncias que eles estavam fazendo a correlação com a massa, com o índice de massa corporal, através de uma metodologia de regressão linear que eu expliquei para vocês. Para fazer uma regressão linear, você precisa ter duas variáveis, e aí você vai verificar se essas variáveis coincidem. Conforme uma aumenta, a outra aumenta, conforme uma diminui, a outra diminui. Então, ele vai vendo, comparando esses scores ao longo do tempo, ou ao longo de uma outra. E aí tem uma parte aqui que me pegou. Essa análise não considera dor. Ou seja, eles mediram todas essas variáveis em todos esses pacientes e eles não me responderam uma pergunta que ia fazer total diferença para mim como clínico. Esses pacientes tinham dor ou não? Ninguém sabe. Ou seja, quando você pega um estudo desse, muito bem feito, em termos de metodologia, dados bem delimitados, e você não coloca a presença ou não de dor nos pacientes, o que que adianta para você, clínico, saber se esse disco está degenerado ou não? Se esse paciente tem uma estenose ou não? Se esse paciente tem uma hérnia ou não? Se isso não está levando em consideração se esse paciente tem dor. Então, uma das grandes falhas gritantes metodológicas desse estudo é que ele não considerou dor como parâmetro de desfecho. Ou seja, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, da maior presença, não sei o quê, da relação, não sei o quê, não sei o que lá,
não tem relação direta com dor. Ou seja, para você clínico, você pode ler esse estudo e falar assim: bom, para que serve clinicamente? Para nada. Porque você vai ter que avaliar o paciente do mesmo jeito. E não tem correlação. Aí as alterações na placa terminal dos pacientes com dor lombar e degeneração discal são importantes achados juntos, né? São importantes achados que se coincidem. Esse estudo considera que três alterações degenerativas na placa terminal: alterações de Modic, nódulo de Schmoll e esclerose da placa terminal. Então, ele também considerou essas outras coisas, mas ele não considerou dor e eu fiquei puto, desculpa a palavra, mas com isso, porque não vai ter aplicabilidade clínica desse estudo. E um monte de gente vai utilizar esse estudo aqui, ó, olha o título de novo. Um monte de gente vai utilizar esse estudo aqui para falar assim: olha, tá vendo? Quando você tem uma obesidade, quando você tem um aumento do índice de massa corporal, você tem um risco maior de hernia de disco, tem um risco maior de estenose vertebral. Tem que responder assim: mas esses pacientes não podem ser assintomáticos? E esse estudo que você está falando, da European Spine Journal, de 2023, que é um estudo que foi publicado em janeiro de 2024, é um estudo que não levou em consideração se os pacientes tinham dor ou não. Não levou em consideração esse achado. Não foi feita uma regressão linear pelo achado, pelo desfecho dor. O que isso quer dizer? Esse estudo não serve para você na clínica. E quem utilizar esse estudo para falar alguma coisa clinicamente não entende de metodologia ou nem leu o estudo. Só está pegando o título. E aí, vamos continuar, para você não ser enganado. Nessa análise multivariada do modelo linear, o efeito do índice de massa corporal na degeneração discal foi atenuado e clinicamente insignificante. A idade foi muito maior do que o índice de massa corporal como fator de degeneração discal. E quando a gente fala do índice de massa corporal e dor lombar, e dor lombar não, e herniação lombar. A herniação lombar a gente tem um odds ratio que ele já aumenta um pouquinho, que é de 1,39. Ou seja, tem 39% a mais de chance o paciente com índice de massa corporal mais alto a ter uma degeneração lombar. Tá? Então, o odds ratio é 1,39. Então, aí aumenta um pouquinho a chance de ter uma herniação lombar, mas 85,5% das herniações lombares são assintomáticas, ou seja, não adianta muito. E aí aqui estão todos os gráficos para vocês poderem ver. Quando a gente fala da estenose, a gente tem um odds ratio de 1,65. Então, os pacientes com índice de massa corporal maior têm 65% de chance a mais de ter uma estenose espinal. E aí, o que ele faz? Olha aqui como ele faz a discussão. Nesse modelo multivariado, a idade foi um importante preditor da degeneração discal e da estenose e um preditor negativo para a herniação. O aumento do índice de massa corporal também foi associado com uma grande degeneração, é, é, uma chance maior de degeneração discal e uma chance maior de estenose. Ou seja, ele faz uma conclusão aqui muito diferente do que ele fala no título. Porque o que acontece? Se ele não mediu dor, como é que ele está falando de paciente com dor lombar? Então, ele pegou o paciente com histórico de dor lombar, mas ele não avaliou a intensidade da dor. Então, o que acontece? Esses pacientes poderiam ter dor lombar, mas ele não avaliou se a intensidade da dor desses pacientes era maior, conforme o índice de massa corporal era maior, e ele não fez essa análise multivariada. Qual que é o grande problema disso? Você não tem parâmetro para seguir isso aqui na clínica. Então, você tem um estudo que é um estudo que vai criar hipóteses, mas ele não vai comprovar nada efetivamente. Guarda bem o nome desse estudo aqui, ó. Obesity increase the odds of intervertebral disc herniation and spinal stenosis. An MRI study of 1,634 low back pain patients. Só que ele fala de low back pain no título e ele não fala se ele correlacionou a intensidade da dor. E por que eu quis trazer isso para vocês? Porque o que acontece? Muitos especialistas utilizam esse tipo de estudo para afirmar uma série de coisas e vender para vocês, inclusive vender para pacientes, procedimentos. Então, eles falam assim: vamos limpar a sua microbiota intestinal para poder melhorar não sei o que, porque você tem substâncias pró-inflamatórias aí. Isso não tem evidência científica.
E ele vai utilizar um estudo desse para falar isso. Então, a gente não tem uma relação da intensidade da dor lombar com a obesidade. Só que a gente tem uma relação, uma regressão linear foi comprovada entre a obesidade e a degeneração discal, a estenose e a hérnia lombar. Só que isso não foi medido se isso aumenta a intensidade da dor ou não. Então, muito cuidado quando vocês forem interpretar os estudos e quando vocês forem acreditar em interpretações dos estudos que algumas pessoas fazem por aí. Se você tiver na dúvida, faz o seguinte, me manda uma mensagem que eu te ajudo. Combinado? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.